Você já se perguntou por que o mundo parece sempre estar à beira do colapso? Por que impérios que pareciam eternos desmoronam da noite para o dia? Por que há uma violência que nenhuma lei consegue conter? Uma escuridão que nenhuma razão consegue explicar? A história que te contaram está incompleta. Porque existe uma guerra mais antiga que qualquer conflito humano. Uma guerra que começou antes das estrelas existirem. Uma guerra onde você, mesmo sem saber, é o prêmio. Neste vídeo, você vai ver o que seus olhos não conseguem captar. A dimensão oculta que derruba reis, manipula nações e decide o destino de cada alma. E no final, você vai entender por que cada escolha que você faz é um ato de guerra. Bem-vindo ao campo de batalha. Antes de existir tempo, antes de existir luz, antes de existir o bem e o mal como você conhece, havia apenas perfeição. O céu não era um lugar de harpa e nuvens fofas. Era o trono do poder absoluto. Anjos incontáveis, seres de fogo e glória, serviam em hierarquias que nossa mente mal consegue compreender. Serafins clamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo. Querubins guardavam o trono com espadas de chama viva. E entre todos eles, havia um que brilhava mais: Lúcifer, o filho da alva, o portador de luz, a criatura mais linda, mais sábia, mais poderosa que Deus já criou. Mas beleza sem humildade se transforma em vaidade, e vaidade sem limite se transforma em rebelião. Isaías, o profeta, teve uma visão do que aconteceu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, tu dizias no teu coração: Eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer não quis servir. Ele quis ser servido. Não quis adorar. Quis ser adorado. E naquele momento, algo que nunca havia existido nasceu: o mal. Mas ele não caiu sozinho. Um terço das hostes celestiais o seguiu. Anjos se tornaram demônios. Servos se tornaram rebeldes. E a guerra começou. Miguel, o arcanjo, liderou as forças fiéis. E a batalha sacudiu as fundações do céu. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos revidaram, mas não conseguiram vencer. E foram expulsos do céu. Lúcifer foi lançado. Caiu como um raio. E com ele, caiu a primeira sombra sobre a criação. Mas a guerra não terminou. Ela apenas mudou de campo de batalha. Deus criou um novo mundo. Terra, água, vida. E no centro de tudo um jardim. Um lugar de harmonia absoluta, onde o Criador andava com sua criação. Não havia dor, não havia medo, não havia morte, mas havia algo que tornava tudo aquilo real: liberdade. Porque amor forçado não é amor, e obediência sem escolha não é fidelidade. Então Deus colocou duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um teste de confiança. E foi ali que o inimigo viu sua chance. Ele corromperia a terra. Se não podia derrotar Deus diretamente, destruiria o que Deus amava. A serpente sussurrou: É verdade que Deus disse que não podeis comer de toda a árvore? Eva respondeu: Podemos comer, mas desta árvore não, para que não morramos. E então veio a primeira mentira da história: Vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. A mesma arrogância que derrubou Lúcifer foi plantada no coração humano, e no momento em que os dentes rasgaram a fruta, a guerra chegou à terra, a harmonia se quebrou, a inocência foi perdida, a morte entrou no mundo, e a serpente sorriu. Deus não desistiu. Ali mesmo, no meio da maldição, ele declarou guerra. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o dela. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Era uma promessa, uma profecia. Um dia, da descendência da mulher, viria um que esmagaria a serpente.
E a partir daquele momento, cada geração se tornou um campo de batalha. A guerra não é travada apenas com espadas. Ela acontece em dimensões que seus olhos não veem. E a Bíblia revela, em momentos raros, o que acontece por trás do véu. No livro de Jó, o véu se abre. Um dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. Ele não estava preso no inferno. Ele tinha acesso ao trono, e ele fez uma aposta sinistra. Jó só te serve porque tu o abençoas. Tira tudo dele e ele te amaldiçoará. E Deus permitiu, não porque era cruel, mas porque a fé de Jó seria provada no fogo, e o inimigo seria derrotado através da fidelidade humana. Mas a revelação mais assustadora está em Daniel 10. Daniel estava orando. Por 21 dias ele clamou, e o céu parecia surdo, mas o céu não estava em silêncio. Estava em guerra. Então um anjo apareceu, brilhante como relâmpago, e disse: Desde o primeiro dia em que decidiste buscar entendimento, tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa delas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Você entendeu o que acabou de ouvir? Existe um príncipe demoníaco sobre a Pérsia, um ser espiritual que controla regiões inteiras. E ele travou batalha contra um anjo de Deus. Por 3 semanas, o anjo só conseguiu passar quando Miguel, o arcanjo, veio ajudá-lo. Isso significa que sobre cada nação, cada reino, cada império, há uma guerra espiritual acontecendo. Reis acham que tomam decisões. Generais acham que planejam guerras. Mas acima deles, príncipes das trevas manipulam, sussurram, cegam. E Miguel, e os anjos fiéis, combatem nos bastidores da história. E quando o povo de Deus entrava em guerra, 2 guerras aconteciam simultaneamente. Quando Josué cercou Jericó, ele viu um homem com espada na mão. És tu dos nossos ou dos adversários? E o homem respondeu: Nem um nem outro. Sou o príncipe do exército do Senhor. Josué caiu de rosto em terra. Não era um homem. Era o comandante das legiões angelicais. E enquanto Israel marchava, exércitos celestiais já haviam invadido. Quando o rei Ezequias foi cercado por 185.000 soldados assírios, ele orou uma noite. E na manhã seguinte, todos eram cadáveres. Um único anjo do Senhor havia destruído um exército inteiro durante a noite. Quando Eliseu estava cercado por tropas inimigas, seu servo entrou em pânico. Ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o servo viu. Ao redor deles, cobrindo as montanhas, carros de fogo, cavaleiros angelicais. Um exército invisível protegia os profetas de Deus. A batalha nunca foi apenas física, mas todas essas batalhas, todas essas vitórias, eram apenas sombras, prefigurações, porque a verdadeira guerra, o confronto final entre luz e trevas, estava por vir, e o campo de batalha seria um lugar inesperado, o corpo de um homem. Depois de 4.000 anos de guerra, Deus fez o impossível. Ele não enviou outro anjo, não enviou outro profeta. Ele veio pessoalmente. A palavra se fez carne. O Criador entrou na criação. E o Rei do Universo nasceu numa manjedoura. Mas o inimigo sabia. Herodes, possuído por um ódio demoníaco, ordenou: Matem todos os meninos de Belém. A primeira tentativa de assassinar o Messias. A serpente tentando esmagar a criança prometida. Mas Jesus escapou. Porque a guerra ainda não havia começado. Aos 30 anos antes de começar seu ministério, Jesus foi levado ao deserto. 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, sozinho. E então, ele apareceu. Satanás, cara a cara, o tentador, o acusador, o príncipe deste mundo. Ele não veio com chifres e tridente. Ele veio com lógica, com raciocínio, com ofertas tentadoras. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus estava faminto. Podia fazer aquilo com um pensamento. Mas respondeu: Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segunda tentação. O diabo o leva ao pináculo do templo e diz: Se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos te susterão. Veja a maldade. Ele usa a própria Escritura. Torce a palavra de Deus para tentar Deus. Mas Jesus responde: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E então, a tentação final. O diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo e diz: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aquele era o momento. O mesmo teste que Adão falhou. O mesmo orgulho que derrubou Lúcifer. Adoração. E Jesus declarou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E o diabo fugiu. Jesus venceu onde Adão caiu. Resistiu onde a humanidade sempre cedia. E o Filho do Homem provou: Ele era digno. E quando Jesus começou seu ministério, ele invadiu o território inimigo. Cada demônio expulso era uma batalha vencida. Cada possesso liberto era um prisioneiro resgatado. Em Gadara, um homem possuído por uma legião de demônios gritou: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Antes do tempo. Os demônios sabiam. O juízo final estava chegando. E Jesus era o executor. Sai dele! E a legião inteira foi expulsa. Lucas registrou: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Cada vitória de Jesus no plano físico era uma derrota das trevas no plano espiritual. Mas a batalha final não seria com demônios. Seria com algo muito pior: o peso do pecado da humanidade inteira. No Getsêmani, Jesus suou sangue. Não é metáfora. Lucas, o médico, registrou o fenômeno. Seu suor se tornou como gotas de sangue. Hematidroses, uma condição rara, causada por estresse extremo, onde os vasos capilares rompem. Jesus não estava com medo da cruz. Ele estava sentindo naquele momento o peso de cada mentira, cada traição, cada estupro, cada assassinato, cada blasfêmia, cada pecado de cada pessoa que já viveu ou viverá. E ele orou: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E ele escolheu. Escolheu carregar. Escolheu morrer. Escolheu vencer através da derrota. E então ele foi levado. Espancado. Cuspido. Ridicularizado. Colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Sobre a cabeça que deveria usar uma coroa de glória. E quando os pregos rasgaram suas mãos e pés, quando ele foi levantado entre o céu e a terra, uma batalha cósmica acontecia. Paulo revelou: Ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Jesus não era apenas uma vítima. Ele era um guerreiro. Cada acusação do diabo, cada reivindicação legal sobre a humanidade, era anulada pelo sangue derramado. E quando ele clamou: Está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu. Rochas se partiram. E no reino espiritual, Jesus desceu ao Hades. Invadiu o território do inimigo e libertou os cativos. Pedro escreveu: Ele foi e pregou aos espíritos em prisão. E na manhã do terceiro dia, a morte foi derrotada. Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, ele não apenas venceu a morte, ele tomou as chaves. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. A guerra decisiva estava vencida. Mas a guerra não terminou, porque mesmo com a vitória conquistada na cruz, o inimigo ainda tem permissão para agir. Por um tempo. E agora, o campo de batalha é cada crente. Pedro avisou: O diabo anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Paulo revelou a armadura. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Cinturão da verdade.
couraça da justiça, calçados do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Cada crente é um soldado. Cada oração é uma batalha. Cada tentação resistida é uma vitória. E mesmo quando caem, mesmo quando são martirizados, eles vencem. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida até a morte. Mas haverá um dia quando a paciência de Deus terminar, quando o último salvo for resgatado, quando o tempo da graça se fechar. E então, a guerra final começará. João viu. Houve guerra no céu novamente. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, foi lançado na terra. Mas desta vez, ele sabe que seu tempo é curto. E ele solta sua fúria. A besta se levanta dos mares. O falso profeta engana as nações. A marca é imposta. E o mundo se divide. De um lado, aqueles que têm a marca da besta. Do outro, aqueles que têm o selo de Deus. E então, os céus se abrem. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são chama de fogo. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus volta. Não como cordeiro, mas como leão. Não para salvar, mas para julgar. A besta é capturada. O falso profeta é lançado vivo no lago de fogo. E Satanás, aquele que começou a guerra antes da fundação do mundo, é amarrado por 1000 anos. E depois de solto por um breve momento, para provar que o coração humano ainda escolheria o mal, ele é lançado no lago de fogo, para sempre. E a morte, o último inimigo, é destruída. E então João viu algo que tirou o fôlego. Viu um novo céu e uma nova terra. A morte já não existirá. Nem luto, nem clamor, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. A guerra terminou, para sempre. O bem venceu. A luz triunfou. E Deus habitará com seu povo, face a face, para sempre. Mas enquanto esse dia não chega, a guerra continua. Agora mesmo, enquanto você assiste este vídeo, há uma batalha acontecendo. Pela sua mente, pelo seu coração, pela sua alma. Cada tentação que você enfrenta, cada dúvida que te assalta, cada momento em que você escolhe entre luz e trevas é um ato de guerra. E você precisa entender. Você não é um espectador. Você é o prêmio, mas há uma boa notícia. O desfecho já foi decidido. Na cruz, a vitória foi conquistada. No túmulo vazio, a morte foi derrotada. E agora, a única pergunta que importa não é: quem vai vencer? Isso já foi decidido. A pergunta é: de que lado você está? Porque no final das contas, cada ser humano que já viveu, vive ou viverá terá que escolher. Não há neutralidade nesta guerra. Não há zona de segurança. Não há meio termo entre luz e trevas. Jesus deixou isso claro. Quem não é comigo, é contra mim. E se hoje, neste momento, você sentiu algo se mexer dentro de você, um incômodo, uma inquietação, uma certeza de que há mais do que o visível, isso não é coincidência. É o Espírito chamando. É Deus te mostrando que você foi feito para algo maior do que apenas existir. A guerra é real. O inimigo é real. Mas a vitória também é. E ela está disponível para você. Agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A guerra invisível que move o mundo. É a guerra pela sua alma. E hoje você pode escolher o lado vencedor. Se você quer entender mais sobre essa guerra, aqui no canal tem outros vídeos que vão te surpreender. Se inscreva no canal, ativa o sininho e continua essa jornada com a gente. Porque quando você entende o que está acontecendo nos bastidores da realidade, você nunca mais vive do mesmo jeito. Nos vemos no próximo vídeo.